Hoje o vídeo vai ser polêmico. Eu li e eu que nunca conheci os homens. Esse livro é um pouco polêmico porque ele é muito amado e ao mesmo tempo um pouco odiado. E eu só fiquei sabendo disso depois que eu li o livro. Porque eu fui ler algumas coisas a respeito, eu fui procurar a respeito da autora, porque eu quis saber o que inspirou ela a escrever essa história. E aí eu fui descobrindo algumas coisas. Mas isso não interferiu na minha nota do livro, não interferiu na minha crítica, resenha ao livro. Então, vamos lá. Primeiro, eu não sabia que o livro era uma distopia, então, quando eu li o título e eu peguei um pouquinho da premissa, sem saber muito da história, eu achei que seria um livro mega feminista, que ia tratar um pouco de política, um pouco de muita força feminina e etc. Mas ele não é nada disso, mas isso também não é um problema. Mas vamos lá. O livro, então, vai contar a história de uma menina sem nome que é presa em um bunker quando ela é pequena. Assim, a gente não sabe a idade exata que ela foi presa nesse bunker com outras 39 mulheres. Então, a gente sabe que naquele bunker que ela está, tem 40 mulheres. Elas não podem se tocar e elas também não podem se matar. Isso significa, já assim, para você, que alguma coisa acontece ali que leva elas a pensarem em. Então, você vai lendo os relatos da menina, né, que a gente não sabe o nome, e ela é pequenininha, elas chamam elas de pequena. Então, o nome que a gente tem dela é a pequena. E elas estão presas num bunker. O único contato que elas têm com homens são dos guardas, que ficam fora das grades que elas chamam meio que de gaiola. Na verdade, elas estão em uma gaiola, e o único contato que elas têm com homens são com esses guardas, que variam de ronda em ronda. E um belo dia acontece, elas escutam um alarme, uma sirene, e as grades são abertas, as portas do bunker são abertas e elas conseguem se libertar. Só que aí elas percebem que o bunker delas, com as 40 mulheres, foi o único a ter sobreviventes, e 40 sobreviventes mulheres. E eu digo isso porque elas vão explorar, né? Elas estão meio que livres e elas vão explorar a região. Elas vão sair e vão descobrir que existem outros bunkers. Só que elas nunca encontram nenhum bunker com nenhum sobrevivente, homem ou mulher. Essa é a história. Agora, existem mais e mais camadas a respeito disso. Como eu falei, a gente vai conhecer essa história através dos pensamentos, porque é narrado em primeira pessoa, da pequena. E como ela foi presa muito pequena, e ela só conheceu aquele ambiente. Ela não tem memórias dos pais dela, ela não tem memórias da família, ela não sabe o sabor do chocolate, do pão, ela não sabe a respeito de sexualidade, de saúde íntima da mulher, ela não sabe o que é um banheiro, porque onde elas estavam, elas faziam em uma latrina na frente de todas elas. Então ela não sabe o que é privacidade, mas ela convive com as outras mulheres que tiveram família, que viveram em sociedade, que tinham casas e que viveram sentimentos intensos, que tinham filhos. E é engraçado porque no começo do livro ela fala que todas essas mulheres elas sabem muito sobre a vida e elas não querem compartilhar com ela. E ela se sente meio que excluída. Só que, como a gente não sabe que idade que ela tinha quando ela foi presa, também não tem como a gente, leitor, mensurar o que poderia ser falado, o que não poderia ser falado para ela, o que era adequado, o que não era naquele momento. Mas como a gente está dentro dos pensamentos da pequena, a gente fica com raiva junto com ela, porque a gente sabe, né? Nós leitores, a gente sabe todas essas coisas que ela quer descobrir. A gente passa o livro todo vendo ela crescer.
Então, ela, vendo a convivência dela com as outras mulheres mais velhas, algumas idosas, vendo a sobrevivência dela nessa liberdade, e é uma liberdade bem entre aspas, porque como elas são as únicas sobreviventes e elas não têm meio que eletricidade, elas estão ali soltas, elas por elas, e tentando sobreviver. Não se sabe por que elas foram presas, o que aconteceu, por que elas foram presas, não se sabe nada. E um dos pontos que me incomodou um pouco foi a falta de respostas. Mas vamos lá, antes de alguém me criticar aqui, vamos lá. Eu entendo que o livro, que a autora fez essa escolha, de não dar algumas respostas, na verdade, 90% das respostas a gente não tem. A cada ano que ela vai crescendo e ela vai relatando, a gente lê os pensamentos dela, a gente fica com mais dúvidas e isso me incomodou um pouco, porque como assim? Eu sou uma pessoa, e aí me pega num ponto um pouco particular, porque eu sou uma pessoa muito questionadora sobre qualquer coisa, tipo assim, desde uma visita ao médico, eu quero saber tudo, desde uma aula que eu tô vendo, eu quero, se eu tô aprendendo alguma coisa, eu quero saber, eu vou ter dúvida, eu vou perguntar. Então, eu sou uma pessoa muito questionadora. E eu também sou ansiosa. Uma das coisas boas de você acalmar um ansioso é você dar opções e respostas para ele. Então, eu estava lendo esse livro e eu ficava muito ansiosa, porque eu tinha mais perguntas do que respostas. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo entender que não era essa a proposta do livro. A proposta do livro é contar a descoberta dela, é você acompanhar a jornada dela, descobrindo coisas, coisas que para nós leitores chega a ser banal, mas para ela não é. Por exemplo, aprender a ler, ela aprendeu a ler sozinha. Então, ela não, como eu falei, ela não tinha esse gosto do pão, o gosto do chocolate, ela não sabia nada, assim, ela foi descobrindo tudo sozinha. E ao mesmo tempo, uma coisa que me incomodou um pouco foi o livro ser muito repetitivo. Mas essa é uma observação bem pessoal, não chega a ser algo que eu fale para alguém e fale assim, não, não leia esse livro porque ele é muito repetitivo. Para mim, foi uma experiência boa ter lido o livro, mas ela não foi extraordinária, não foi libertadora, ela não foi, nossa, mudou minha vida. Então, ele não chegou a ser um livro favoritado, mas eu dei uma nota de 3 estrelas para ele, e eu acho ele um livro ok. Acho sim que ele merece ser lido, mas ele não mudou a minha vida. E tudo bem. E a polêmica que eu falei é porque, no começo do vídeo, porque esse livro, ele é bem reverenciado, mas ele também é um livro bem odiado. Muita gente quer as respostas e não entende o porquê das respostas. E tudo bem, isso, obras vão bater diferente em cada pessoa. E em mim, que sou uma pessoa questionadora, que quero respostas, eu não queria nem respostas de tudo, eu só queria, sei lá, uma ou duas respostas. Já ia me deixar feliz. Mas eu não tenho essas respostas. Então eu só pude acompanhar ela nos pensamentos dela, nessas descobertas e nessa falsa libertação e de achar tudo muito extraordinário quando ela encontrava qualquer coisa nova para ela, uma pedra diferente, uma vegetação diferente, ela, enfim. E uma coisa que eu achei muito legal do livro foi que a história central do livro, a moral do livro, está focada no poder do conhecimento. Então, conforme ela vai descobrindo as coisas com as outras mulheres, né, e também sozinha, a gente entende o quanto o conhecimento é importante para a nossa vida e o quanto as mulheres são muito fodas de conseguirem fazer muitas coisas, 99,9% das coisas sozinha e sem ajuda. Então, ela diz no livro que ela nunca conheceu os homens porque ela só conheceu mulheres. Ela só trocou informações, conhecimento com mulheres e ela mesma. Então, eu achei isso muito forte, é um ponto muito alto desse livro. Mas ele continua sendo um 3 estrelas para mim, ele vale a pena ser lido, mas ele não mudou a minha vida. Isso que eu quero deixar bem claro aqui, repetindo uma segunda vez. Ai, gente, é isso. Acho que nem foi tão polêmico assim, eu dei um clickbait.
Mas se vocês leram esse livro, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, comentem aqui embaixo o que vocês acharam. E é isso. Um beijinho e até o próximo vídeo.